Você já se perguntou por que alguns homens parecem carregar uma presença inexplicável? Uma energia silenciosa, mas poderosa. Eles entram num ambiente e algo muda. Não é aparência, não é status, é algo mais profundo. O que muitos não sabem é que existe um hábito milenar, esquecido na modernidade, que tem transformado homens comuns em líderes, criadores e visionários. A retenção de sêmen. E antes que você pense que isso é conversa de gente estranha ou fanática, saiba que a ciência moderna e tradições espirituais ancestrais estão começando a se alinhar nesse ponto. Enquanto a maioria vive presa em ciclos de prazer instantâneo e dopamina barata, existe uma minoria que decidiu tomar o caminho oposto. Esses homens entenderam que a energia sexual, quando canalizada, não apenas protege o corpo e fortalece a mente, ela acende a alma. Eles estão mais produtivos, mais centrados, mais conectados com um propósito real. E não é sobre virar monge ou reprimir desejos. É sobre transformar, transmutar, redirecionar. A verdade é que poucos falam disso com profundidade porque mexe com o que ninguém quer largar, conforto. Mas se você sente que tem uma energia dentro de si, pedindo para ser usada de outro jeito, se você está cansado de se sentir drenado, disperso, sem foco, então o que você vai descobrir aqui pode mudar o rumo da sua vida. Não é exagero, é convite. Porque talvez o que está faltando não seja mais esforço. Talvez seja parar de desperdiçar o que você já tem e começar a despertar para um poder que sempre esteve aí, adormecido. Existe uma verdade incômoda que muitos evitam encarar. O consumo excessivo de pornografia está drenando a energia vital de uma geração inteira. E o pior, sem que ela perceba. Quando um homem se torna dependente desse estímulo artificial, ele condiciona sua mente a buscar prazer imediato, sabotando seu foco, sua motivação e sua capacidade de retenção. A dopamina é disparada em picos absurdos, sem esforço real. E o cérebro, que é preguiçoso por natureza, aprende a buscar esse caminho curto. Só que esse atalho está custando caro. Está roubando sua produtividade, sua conexão consigo mesmo e seu poder criativo. A masturbação constante, principalmente quando associada à pornografia, não só compromete a vitalidade do corpo, como desregula a mente de maneira profunda. O prazer passa a ser um fim em si mesmo, e não uma expressão de conexão ou criação. Isso pode gerar apatia, ansiedade e até uma dessexualização progressiva do olhar, que deixa de ver essência e passa a enxergar apenas estímulo. O homem perde o autocontrole e se torna refém de impulsos que parecem inofensivos, mas que estão destruindo sua disciplina e drenando sua energia. Essa drenagem silenciosa mina seu poder de concentração e sua capacidade de se conectar com um propósito maior. Existe um tipo de cansaço que não se resolve dormindo. É o cansaço de viver desconectado da própria essência, de sentir que algo está sempre faltando. E esse algo é energia vital sendo desperdiçada todos os dias. Quando o prazer se torna uma fuga, ele deixa de ser saudável e passa a ser um mecanismo de distração. Muitos homens confundem isso com liberdade, quando, na verdade, estão presos a ciclos que sabotam o despertar espiritual. É como tentar correr com os pés amarrados. O corpo até tenta, mas a mente está em cárcere. E aí entra a chave que poucos descobriram. Essa energia sexual que está sendo jogada fora todos os dias, ela pode ser canalizada, pode ser transformada, pode ser transmutada em algo infinitamente mais poderoso. Não é sobre repressão, é sobre canalizar a potência. E quando o homem aprende a conter esse impulso automático, ele começa a abrir as portas para uma nova dimensão de poder pessoal, de espiritualidade e de vitalidade. É aí que ele descobre de verdade o que é estar vivo. E existe um princípio antigo que foi esquecido na era da distração. A energia sexual é uma força criativa, e quem aprende a retê-la transforma sua vida de dentro para fora. O homem que pratica a retenção não está apenas evitando o desperdício físico, ele está protegendo seu campo energético, sua vitalidade, sua força mental.
Ao invés de drenar sua energia em prazer momentâneo, ele passa a canalizar para metas, criação, disciplina e propósito. É como fechar os vazamentos invisíveis de um reservatório. A pressão interna aumenta e, com ela, o poder de realização. Os relatos de quem adota essa prática são quase inacreditáveis para quem nunca tentou. Aumento de foco, motivação constante, melhora da produtividade, disciplina mais afiada. Isso não acontece por mágica, mas por uma real reorganização interna. O corpo responde com mais testosterona. A mente fica mais clara. A conexão espiritual se aprofunda. Tudo isso porque o homem deixa de se sabotar para viver num estado de presença e domínio. Ele para de correr atrás de prazer e começa a construir poder. Imagine um homem que acorda com energia transbordando, com a mente limpa e o coração leve. Ele não está mais escravo da dopamina, nem dominado por impulsos automáticos. Ele se torna dono de si. Começa a prestar atenção nas pequenas escolhas diárias, a desenvolver autocontrole. Essa retenção o leva a estados mais profundos de consciência e de conexão consigo mesmo. É como se ele começasse, pouco a pouco, a acessar uma versão mais elevada de quem ele pode ser. A mudança é tão palpável que até as pessoas ao redor percebem. Essa energia que antes era desperdiçada em minutos de prazer sem propósito, agora está sendo transformada em algo que eleva. Criatividade, poder de decisão, clareza, força espiritual. Ele passa a viver num estado de construção, e não mais de fuga. E isso muda tudo. O homem que aprende a preservar sua energia vital começa a alinhar sua vida com algo maior, com um sentido que pulsa além do corpo e da mente. E quando isso acontece, o olhar dele sobre o prazer se transforma radicalmente. A maioria cresceu acreditando que a energia sexual existe apenas para gerar prazer ou satisfação imediata. Mas essa visão é limitada, quase infantil. A energia sexual é, na verdade, uma das formas mais poderosas de força criativa que existe. É ela que dá origem à vida, move paixões, impulsiona ideias. Quando um homem começa a olhar para ela não como fim, mas como combustível, ele desperta para um novo nível de consciência. E aí, o prazer deixa de ser o destino e se torna apenas uma pequena parte da jornada. Existe uma diferença gritante entre consumir energia e criar com ela. O homem que vive à caça de estímulos está sempre esgotado. Já o homem que aprende a canalizar essa energia vital percebe que ela alimenta sua mente, sua produtividade e até sua espiritualidade. Ele se sente mais centrado, mais inteiro. A concentração aumenta, a motivação se renova e o corpo responde com mais vitalidade. Isso porque a energia não está sendo dissipada. Ela está sendo redirecionada com propósito. A verdadeira transformação acontece quando ele percebe que o impulso sexual pode ser usado como ferramenta de construção. Um artista inspirado, um empreendedor com visão clara, um líder com magnetismo, todos eles, em alguma medida, acessam essa força interior. Não é coincidência, é consequência. Quando a energia não é drenada por vícios, ela se acumula e pode ser transmutada. A criação, seja de ideias, negócios, arte ou relações profundas, passa a acontecer com mais fluidez. Isso não é teoria, é observação prática. E é aqui que a chave gira mais uma vez, porque essa força criativa, quando não é compreendida, pode virar caos interno, mas quando é entendida e conduzida, ela se torna canal de ascensão espiritual. O prazer continua existindo, mas agora com consciência, com presença, com conexão. E essa consciência abre portas que vão muito além do corpo. Desde os antigos yogis da Índia até os mestres taoístas da China, o controle da energia sexual sempre foi visto como um portal para o despertar espiritual. Eles entendiam que essa energia, quando não é desperdiçada, se transforma em força de concentração, clareza mental e expansão de consciência. Não à toa, monges e buscadores espirituais aprendiam desde cedo a praticar a disciplina da retenção. Não era repressão, era sabedoria.
era a capacidade de transformar o fogo do desejo em luz interior. Essa luz não é simbólica, ela se manifesta na vida real. O homem que domina sua energia vital se torna mais atento, mais intuitivo, mais conectado com sua essência. Ele começa a perceber que há algo sagrado no silêncio, na presença, no autocontrole. Sua mente se acalma. Seu corpo vibra de outro jeito. É como se a energia que antes era jogada começasse agora a subir, atravessando os centros de energia do corpo, ativando zonas adormecidas da mente. E com isso, nasce uma nova percepção de propósito. O despertar espiritual não é um evento mágico que acontece do nada. Ele começa com pequenas decisões diárias, escolher o autocontrole em vez da fuga, a disciplina no lugar do impulso, a criação no lugar do desperdício. E o homem que faz isso sente a diferença em tudo, nas conversas, nos relacionamentos, na forma como olha o mundo. Ele deixa de viver no modo automático e passa a viver em estado de presença. E essa presença é magnética. Ela inspira, ela transforma. Por isso, quando alguém pergunta por onde começar sua jornada espiritual, a resposta pode parecer simples, mas é profunda. Comece pelo seu corpo. Comece pela energia que corre dentro de você. Comece pela retenção, porque é através dela que você começa a construir um templo interno. E é dentro desse templo que algo ainda mais raro começa a acontecer. A maioria busca resultados imediatos, mas a retenção, quando praticada com consciência e consistência, entrega algo muito mais valioso: transformação profunda e duradoura. Com o tempo, o homem passa a perceber que sua energia vital se torna mais estável. A mente fica menos agitada, o corpo mais resistente, a produtividade mais natural. Ele sente mais foco, mais clareza e uma motivação que não depende de estímulos externos. É como se sua energia estivesse sempre pronta para ser usada, e não mais vazando por distrações. Os benefícios físicos são apenas a superfície. A retenção melhora os níveis de testosterona, aumenta a vitalidade, afia o raciocínio. Mas os maiores ganhos são invisíveis aos olhos: a confiança que se instala, a concentração que se aprofunda, a sensação de estar em controle da própria jornada. Com o tempo, o homem se torna alguém que inspira, não porque força, mas porque carrega presença. A energia sexual, que antes era motivo de culpa ou exagero, se torna agora uma aliada no caminho da evolução. É importante entender: não é sobre perfeição, é sobre processo. Haverá recaídas, sim, mas cada vez que o homem escolhe manter sua energia, ele está moldando seu caráter, refinando sua mente e se conectando mais profundamente com seu propósito. A prática constante vai além do corpo. Ela toca o espírito. Ela forma uma base sólida para decisões mais conscientes, relações mais autênticas e uma vida mais alinhada com aquilo que realmente importa. Com o tempo, ele começa a perceber que não está mais apenas evitando algo. Ele está construindo. Construindo uma mente forte, uma energia limpa, um espírito desperto. E quando ele entende isso, o desejo por prazer passageiro perde força, porque ele já provou algo maior. Algo que cresce dentro dele, que vibra com silêncio, com direção, com propósito. E é aí que ele entende: essa jornada não termina aqui. Você já parou para pensar em quanta energia tem dentro de você que está sendo desperdiçada todos os dias? Quantos sonhos foram adiados, quantas metas abandonadas, quantas conexões superficiais você manteve? Tudo por estar preso num ciclo de prazer momentâneo. Agora que você entendeu o poder da retenção, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar e continuar vivendo como sempre? Ou vai dar o primeiro passo para mudar sua vida de verdade? Porque a transformação não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando você decide parar de drenar sua energia e começa a canalizar sua força para o que realmente importa. Para o seu corpo, para sua mente, para o seu despertar espiritual. Quantas vezes você se sentiu estagnado, como se algo estivesse te travando?
E se esse algo fosse, na verdade, a ausência de disciplina com sua própria energia vital? Você não precisa de fórmulas mágicas, precisa de consciência, e ela começa aqui, agora, com uma decisão simples: parar de se entregar ao que te enfraquece e começar a construir o homem que você nasceu para ser. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te provocou ou te despertou de alguma forma, então se inscreve no canal agora. Ativa as notificações, porque aqui, toda semana, você vai aprender a dominar sua energia, elevar sua mente e caminhar rumo a uma vida com mais foco, espiritualidade e propósito.